Então, querido catequista, querida catequista, estamos chegando ao termo da nossa viagem, se quisermos usar esta imagem. Venha comigo, por favor. Lembra? A introdução, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 até 2:23, são os dois primeiros capítulos. Tinha um caráter eminentemente introdutório. Chegou o Messias. Eu até gostaria, precisamos aqui ter bem presente, eu gostaria que retomássemos alguns aspectos deste longo percurso, de 28 capítulos. Hoje vamos ver esses aqui, 26, 1 até 28, 26, 27 e 28, 3 capítulos. Mas para que compreendamos esse ponto de chegada, é preciso que tenhamos bem presente o ponto de partida. Eu gostaria, por favor, que e você aí, catequista, tome sua Bíblia, vá até o capítulo 1, versículo 1 de Mateus. Por favor, a nossa Vanessa aqui, a leitora, catequista, leitora, ela lerá, por favor, vai lá, filha. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. E daí já você recorda bem qual foi a explicação desta parte aqui. Caso tenha esquecido, você pode encontrar no mesmo site, nas mesmas imagens do YouTube, o texto gravado. É sempre bom retomar, mas naquela vez, quando aqui foi explicado, eu recordei. Livro da origem de Jesus Cristo, ou Jesus Messias. A palavra Cristo, o nome Cristo, é a forma, na língua grega, daquilo que em hebraico se esperava e se chamava, o esperado de Messias. Livro da origem de Jesus Messias, em grego Jesus Cristo, o Messias esperado chegou, e aí segue toda aquela histórica genealogia, cuja explicação está ao seu acesso aí, querido catequista, querida catequista. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. São ênfases aí promovidas pelo evangelista para dizer ao seu leitor que este homem, este nome, Jesus Cristo, se integra perfeitamente àquelas mais genuínas tradições do judaísmo. Ele é filho de Abraão, o pai de um povo, ou Avraham, em hebraico quer dizer pai de muitos povos. E filho de Davi, aquele grande rei, a quem fora pela primeira vez assegurado que nasceria um filho, seu descendente, acerca do qual, ou em relação ao qual, todas as nações se curvariam. E, ao longo da história, imaginaram um Messias grande, poderoso, triunfalista. Houve muitas interpretações e, nesses ensinamentos e na atuação de Jesus, foram se purificando as compreensões acerca do Messias esperado. E chegamos aqui, ao ápice, à culminância
de quem era este Messias, Salvador, e como exerceria o seu messianismo. No encontro anterior, ou no estudo anterior, essa parte aqui, o ensinamento de Jesus, nós nos dedicamos a uma tentativa de compreender aqueles textos de conteúdo escatológico. Que palavra enorme, escatologia. Mas eu explico. Eschaton, na origem grega do termo, quer dizer as últimas coisas. As últimas coisas não estão associadas a um fim destrutivo da história, à destruição final da história. Não, é a vitória final do Messias, a vitória definitiva, que facilmente nós chamamos entre os cristãos o fim do mundo e nos aterrorizamos. Mas o evangelista não tinha essa intenção. Ele queria indicar que nos tempos finais aparecerão todas as formas mais plenas de maldade que atuaram na história, mas elas serão aniquiladas pela vitória do crucificado e ressuscitado. Que o mal vai tentar estender seu poder e seus tentáculos, isso não há dúvida. Mas não é preciso imaginar muito. Quanta maldade por toda parte, hein? Quanto engano, quanta violência, quanta destruição, quanto sofrimento causado, inclusive pela maldade humana que procede de dentro do homem, do ser humano, do homem, da mulher. Mas tudo isso será vencido pelo triunfo do crucificado e ressuscitado. Foi isso que vimos no último encontro. Jesus lembra que o caminho, o trem, ele vai. E a última vez estudamos como se fosse um discurso lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, diante do templo, daquele templo majestoso. Era considerado uma das grandes maravilhas do mundo de então. Mas aquele templo majestoso, também ele, por maior que fosse, e melhor pudesse expressar a genialidade do poder humano e da criatividade humana, aquele templo, também ele, apesar ou a despeito de sua magnificência, estava fadado a ser alcançado pelo poder da violência humana e não ficaria pedra sobre pedra. Mas ainda que caísse o templo, nada disso seria capaz de refrear a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Hoje, ou no encontro, antes que eu esqueça, lembra da imagem do trem? Estamos aqui, dos dois trilhos, de um lado a atuação de Jesus, do outro o ensinamento. Mas aqui temos um mapa. Se Jesus cresceu aqui em Nazaré, ele desenvolveu todo o seu ministério messiânico a partir de Cafarnaum. Desde aqui ele visitava as regiões circunvizinhas, atravessava o mar, ia para outras regiões. Lembra que vez por outra Jesus sobe na barca e é levado para outra margem, para lá, para aqui. Às vezes parte para outras cidades, vez por outra recorda que visitava as sinagogas e as cidades circunvizinhas. A partir de um certo momento, capítulo 16, começa o caminho para Jerusalém. Se na outra imagem é do trem,
aqui com uma espécie de evocação simbólica de tipo didático. Aqui é a recordação geográfica do percurso que ele fez. Partiu de Cafarnaum, seguindo as margens do Jordão, chegou a Jericó. Betânia era a cidade de Lázaro, Marta e Maria. Na semana que ele permaneceu em Jerusalém, vez por outra, naquela semana, por 2 vezes o evangelista destaca que ele vinha até Betânia, pernoitava e no dia seguinte retornava. Porque aqui em Jerusalém verificaram-se os acontecimentos ligados à paixão, morte e ressurreição. Aqui, perspectiva geográfica. Aqui, perspectiva didática. Agora nós vamos nos dedicar a esses 3 capítulos conclusivos, 26, 27 e 28. Eu gostaria que você lesse, por favor, filha, 26, 1 a 5. Vamos lá. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos. Quais palavras todas? Aquelas anteriores que se referiam aos acontecimentos últimos, da história humana, na qual se apresentaria a vitória definitiva do Filho de Jesus, Messias, filho de Abraão, filho de Davi. Sim. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos: sabei que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Bom, se a Páscoa era no sábado, então foi numa quinta-feira, daqui a 2 dias. Na Semana Santa nós celebramos a Páscoa, a instituição da Eucaristia na quinta-feira. No dia 5º, para usar a terminologia hebraica. Foi numa quinta-feira, também. Quando Jesus terminou essas palavras todas, disse aos discípulos, Jesus esclarece e insere no tempo. Foi uma experiência concreta. E que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Porque o evangelista colocou aí, é Jesus dizendo, daqui 2 dias serei crucificado. Caramba, cruz. Da parte dos judeus, é o destino dos malditos. Da parte dos romanos, é o destino dos bandidos. Como fala assim com tanta liberdade? O evangelista pretende que o leitor compreenda que Jesus não foge do que tem pela frente. Que ele sabe e confere um sentido ao que vai encontrar. Que se Jesus fugir, então há uma força maior do que a dele e a do Pai. Se Jesus enfrentar os inimigos com a linguagem dos inimigos, então terá que apelar para um estilo violento, coisa que sempre Jesus quis desdizer, que no Antigo Testamento até havia essa perspectiva, mas agora ele está a corrigi-la. Então o evangelista pretende, querido catequista, com esses textos, apontar para a soberania e a liberdade com que Jesus assume o que está para acontecer. Vai lá.
Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, tanto as autoridades religiosas quanto as civis, anciãos do povo. Depois vamos encontrar também as autoridades políticas, aí é Pilatos. Tudo parece rejeitar um Messias humilde que entrou na cidade cavalgando um jumentinho, porque esse era o sinal de um humilde portador de paz. Vai. Que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Olhe, filha, leia, por favor, novamente o versículo 2. Acompanhe comigo, querido catequista, querida catequista. Vai lá. Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Será entregue. É uma forma passiva. Será entregue por quem? Já se sabe por quem. Todavia, ele está consciente, como já expliquei, e Jesus interpreta como será entregue. Nem fala de traição. Ele está assumindo o lugar soberano de quem está compreendendo o significado do que vai acontecer. E adere. Agora observe, para o mesmo processo final, para o mesmo encaminhamento final, como é que os judeus ou os adversários de Jesus interpretam? Vai ao versículo 4. E decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Da parte das lideranças civis e religiosas, como o prenderiam e o matariam. Da parte de Jesus, será entregue. Duas perspectivas para o mesmo acontecimento. É isso que o evangelista pretende que o seu leitor compreenda. Mas agora vamos ao versículo 6 em seguida, filha. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro. Um instante só, Betânia. Olha aqui. Jesus já tinha chegado em Jerusalém. Foi a última vez que Jesus saiu do templo. Agora vai formar uma nova comunidade. E um novo povo. Um novo Israel, ou o verdadeiro Israel, agora. E está em Betânia. Lá, casa de Lázaro, já falei, Marta e Maria, esta senhora derramou-lhe perfume. Vamos observar. Siga um pouquinho, filha. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro de perfume precioso, e pôs-se a derramá-lo sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e diziam: a troco do que esse desperdício? Pois isso poderia ser vendido bem caro e distribuído aos pobres. Uma mulher, então, fez isso. De um lado, o amor terno de uma mulher cuja história e vida pessoal fora muito duvidosa, mas amava o seu Senhor. De outros discípulos que nunca compreenderam o sentido da cruz. Por isso não compreendem nem aquele gesto de ternura da mulher. E sempre aqui a figura de uma mulher muito depreciada e explorada e desfrutada, é possível usar esse termo,
à época. A interpretação que o próprio Senhor dá, deixai-a, ela está a fazer agora o que cabe para o momento da sepultura. Ela está assumindo a cruz. Os discípulos não compreenderam, por isso a sua reação. Não se trata aqui então de desperdiçar ou não um perfume caro. Trata-se, e o evangelista pretende isso, trata-se de colocar ante os olhos do leitor a nobreza desta figura feminina, da discípula que acolhe na sua história pessoal de discípula também a história de Jesus no caminho da crucifixão. Vamos ao versículo 14. Agora é Judas. Vamos aqui observar nosso Judas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os chefes dos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar? Fixaram-lhe então a quantia de 30 moedas de prata. E a partir disso, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. O que me dareis? O que dareis a mim? O problema de Judas, mas de qualquer um, não é uma exclusividade dele. O centro sou eu. O que dareis a mim? Quando chegou até Jerusalém com o Senhor, percebendo o caminho da crucifixão, uma forma que ele rejeitava, não queria de maneira nenhuma e por isso rejeitava o seguimento no caminho de cruz e da ressurreição. Não é o gosto pela cruz e nem uma espécie de apreço pelo dolorismo, pela dor. Não. É um modo de amor desinteressado do Senhor, que não olha para si, mas olha para quem ama e oferece tudo. E o dom mais precioso, a própria vida. O que me dareis? 30 ciclos é o preço de um escravo no mercado da época. Vende Jesus como se fosse um escravo. E da parte de Jesus, entrega-se porque ama. O mesmo evento recebe perspectivas diferenciadas. Tenhamos bem claro, aqui na nossa locomotiva, o nosso trem, estamos aqui. Paixão, morte e ressurreição. O ponto de chegada para Judas é entregar Jesus como traidor. O ponto de chegada para Jesus é entregar-se para sair do outro lado, ressuscitado e vencedor, e levar para essa mesma vitória todos os discípulos que quiserem segui-lo em todos os tempos. Este ponto de chegada tem diferentes olhares conforme a origem e as disposições interiores do intérprete. Vai agora, filha, ao versículo 17, a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus, dizendo: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? E daí nós já conhecemos que Jesus diz a 2 discípulos: Ide, preparai, encontrareis uma mesa, uma sala espaçosa, preparai ali a Páscoa. E tudo aconteceu conforme Jesus dissera. O que pretende o evangelista com isso? Acentuar o pleno domínio da situação, que Jesus tinha em suas mãos pleno domínio da situação. E ele, assumindo este domínio, indicou aos discípulos como fazer. E lá, então, houve
a ceia pascal. Mas antes desta ceia, nós vamos ver aqui o anúncio da traição de Judas. Pode ir, por favor, versículo 20. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Eu gostaria aqui de lhe chamar a atenção, querido catequista, querida catequista, que você acompanhasse a leitura aqui desse último versículo lido pela Vanessa. Você pode retomar, por favor, versículo 23. Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Viu, filha? Este pronome aqui, o que comigo põe a mão no prato. Aqui temos uma indicação. É uma relação pessoal do discípulo com Jesus que define a adesão ou a rejeição. Comigo. Pôr a mão comigo no prato, essa expressão é indicativo de uma profunda unidade entre as pessoas. Aquelas pessoas que mergulham o pão no mesmo prato. Era usual nas celebrações pascais da época colocar o pão no prato. Lá havia vinho. Aquela ceia pascal recordava a Páscoa judaica, dos tempos da travessia do Mar Vermelho, da fuga do Egito, sob a liderança de Moisés. Aqui esta Páscoa já começa a ter um outro sentido. Toma-se o calendário judaico, o cerimonial judaico, o ritual judaico, mas confere-se-lhe um novo sentido. Neste novo sentido mais profundo, é a relação pessoal com Jesus que define adesão ou não. Aquele que comigo põe a mão no prato. E essa relação pessoal pode, no mesmo gesto, ter a linguagem de adesão ou de traição. Como depois Judas beija Jesus. Um gesto de ternura, mas que naquele caso traduzia malevolência, um projeto maligno. No mesmo? Daí, é desde dentro do discípulo que se define a verdade da sua relação com o Senhor. Entendeu, catequista? Vale para você, para mim. Cuidemos da qualidade, da fidelidade, da verdade nas nossas relações pessoais com Jesus. Mas então, conhecemos. Acaso serei eu, mestre? E Jesus, a Judas, tu o disseste. Vai lá, o versículo 26, a instituição da Eucaristia. Por favor, filha, versículo 26 até 29. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o. E distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu-o a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não bebereis mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Ei, catequista, vamos observar aqui algumas nuances profundamente ilustrativas. Na Páscoa, no rito da Páscoa judaica, o chefe da família tomava o pão
partia com os familiares. Comiam todos. Recordação daquela Páscoa lá do Egito. Aqui, se você observou bem, querido catequista, Jesus não come, também não bebe. Na Páscoa judaica, todos bebiam. Beber do mesmo cálice, todos juntos. Vai para dentro de mim, vai para dentro de nós a mesma significação, a mesma experiência, a mesma verdade que celebramos. Comer do mesmo pão. Eu gostaria que você acompanhasse. Novamente, aqui estamos numa questão central da fé que professamos, a Eucaristia. Eu gostaria que você acompanhasse novamente, catequista. Ela vai reler esses 3 versículos. Versículos 26, capítulo 26, versículos 26 a 29. Agora ouça e acompanhe aqui. Ela vai ler. Sim, filha? Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, e ele não comeu. Aquele pão distribuído é o símbolo do próprio Senhor Jesus que se entrega. É a linguagem de Jesus que está a se entregar. Ele não come porque é ele o alimento. Ele é levado para dentro comer. Levar para dentro da existência dos discípulos. É isso no momento aqui, da paixão, da morte e ressurreição. O discípulo é convidado a, com o gesto de comer, levar e de beber, levar para dentro de si a história do que Jesus fez, do que ele ensinou e especialmente de quem ele era. Ele não come porque é ele o alimento. Ou seja, naquela forma de ingestão de alimento existe a internalização na existência do discípulo dessa história aqui, destas palavras, destes gestos, de todo este amor que chegou até aqui e agora encontra a plenitude de sua expressão. Nunca Jesus amara tanto quanto agora. Aqui é a expressão mais elevada de todo o amor manifesto nessas partes que encaminhavam, nessa história encaminhada para este momento solene. Quando a gente lê, pensa que come pão, bebe vinho, pronto. Há uma densidade teológica que revela a totalidade do amor de Jesus pelos seus discípulos. Faço-me compreender, filha? Sim. Eu espero que tenha compreendido você também, querido catequista. Não é tudo sobre a Eucaristia, longe disso, mas começa aqui. E foi este o modo inicial de se falar da Eucaristia. Então vamos, e assim, segue, vale a pena reler. Sobre o cálice agora. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E Jesus se oferece como alimento, como bebida, para a remissão dos pecados. É este o motivo pelo qual ele começou tudo aqui e chegou até lá. A humanidade é capaz de tudo, mas de ser ela mesma salvadora de si própria não consegue. Então veio ele,
filho de Davi, filho de Abraão, o Messias, ele veio para este momento, para a remissão dos pecados. E remir os pecados da humanidade só é possível com gestos extremos de amor. Não é uma questão documentada ou institucional, como se tratasse de um decreto divino. A partir de agora todos os pecados estão perdoados. Para fazer isso não precisa amar. Basta uma decisão do poder soberano de Deus. Agora, perdoar por este caminho de amor extremado, tem que amar muito. A opção de Deus não é apenas libertar o homem do pecado, a humanidade, libertá-la do pecado, é revelar com que amor faz isso. Então, vamos à negação de Pedro. Vamos observar o nosso Pedro, não para rir dele, ou para recriminá-lo, ou para criticá-lo. Pedro é, entre os discípulos, aquele do qual os evangelistas melhor representam os leitores, na figura de Pedro. Quer ver? Filha, leia. Depois de terem cantado o hino... Isso, estamos no versículo 30, caso você não esteja bem localizado ou localizada aí na sua Bíblia. Vai lá. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: essa noite todos vós vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais me escandalizarei. Jesus declarou: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: mesmo que eu tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Olha aqui quantas boas disposições. Ei, vamos observar o nosso Pedro ao longo do Evangelho? Menina, vamos ao capítulo 16, por favor. Mateus 16. Vamos observar o nosso Pedro. Capítulo 16, versículos 21 até 23. Vamos observar. Nosso Pedro, lá em Jerusalém, após a ceia, ele todo cheio de certezas: eu jamais te negarei. E os outros também disseram: nós também, jamais te negaremos. Vamos observar. Vai lá. 16, 23. 16, 21, por favor. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo... A repreender o próprio Senhor, dizendo... Sim. Deus, não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Bom, e aí Pedro discordou do caminho de cruz, né? Muito parecido conosco, né? Gostaríamos muito de ser discípulos sem precisar da cruz. Vamos ao capítulo 18 agora, sempre observando o nosso amigo, bom amigo, sincero, transparente, veraz no que diz nosso Pedro, mas também frágil, tão humano como nós. Veja lá no versículo 21, 18, 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor,
Quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Ou seja, Pedro queria ser generoso, sim, perdoar até 7 vezes. Nobre, um bom judeu perdoava. Uma vez, a lei judaica, perdoar uma segunda vez, sim. A terceira não era mais obrigado a perdoar. E Pedro, 7, quanta bondade. Sim, mas 7 é um número limitado. O valor simbólico do 7, totalidade, mas é um número limitado. 70 vezes 7 é perdão sem limites. Parece que ainda não é suficiente. Mas observemos ainda o nosso Pedro. Agora vamos ao capítulo 19. Capítulo 19, o fato do jovem rico. E aí, Pedro, capítulo 19, versículo 27. Vamos observar nosso Pedro aqui. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Olha o nosso Pedro, deixamos tudo e seguimos. E te seguimos, Senhor. Já estão perto de Jerusalém. Já está perto da cruz. Senhor, não entramos num barco furado? Deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Está vendo o nosso Pedro, filha? Muito parecido conosco, não? O evangelista não pretende desfazer a boa imagem do nosso bom Pedro, nosso querido discípulo Pedro. Ele é tão parecido, ou nós somos tão parecidos com ele. Pretende o evangelista colocar em evidência que não é o discípulo, por mais nobres que sejam as suas disposições, não é o discípulo que qualifica-se a si próprio para o discipulado e para o caminho da cruz. É a amizade com o seu Senhor e a palavra do seu Senhor, porque Pedro, mesmo discordando, nunca deixou de ouvir o seu Senhor, de deixá-lo falar, de acolhê-lo, ainda que frágil Pedro, mas acolhia a palavra e a pessoa de seu Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então, se ele é capaz de alguma coisa, não é por força própria de Pedro, mas porque segue seu Senhor e acolhe sua pessoa e sua palavra. Agora chegamos aqui, o nosso Pedro: eu jamais te negarei. E aí vamos ao Getsemane, Getsemona. Isso significa um lugar que tinha muitas oliveiras, e Getsemona é um lugar onde havia um equipamento, um moinho, digamos assim, perto da cidade de Jerusalém, para moer, esmagar as oliveiras e tirar o óleo. Era um alimento precioso. Vamos observar Jesus aqui. Segue agora um pouco mais extenso, mas estamos no ponto de chegada, naquela realidade mais culminante de tudo o que tinha projetado o evangelista. E aqui precisamos explicar com mais minudência. Vai, filha. Então, estamos no capítulo 26, e aqui vamos ao versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos: sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ensinar. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem? Pedro, Tiago e João. Sempre esses 3 são privilegiados, sabe? Foram esses 3 os que mais resistiram ao seguimento no caminho de Jesus para Jerusalém, no sentido de acolher a cruz.
os que mais apresentaram dificuldades explícitas em relação à cruz. Não são os privilegiados, eram os que mais manifestaram resistência. Precisavam contemplar para compreender. Veja aí o versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Orou. Primeira vez que encontramos Jesus a orar. Lá naquela situação. Vamos ao versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em tentação, isto é, a tentação de seguir um caminho mais fácil, sem cruz. Como fazer? Orando. É o poder da oração. Agora vamos lá, versículo 42. Afastando-se de novo pela segunda vez, orou. Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Versículo 44. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira. 3 vezes a oração o orante. Viu, filha? Orar não é o mesmo que multiplicar palavras. E mais palavras e mais palavras. Isso é fazer rezas. Orante e oração é entrar em sintonia com Deus. Colocar a própria existência, os próprios pensamentos e os próprios afetos numa dinâmica de relação e de escolha de assumir na própria existência as mesmas opções do próprio Deus. Vamos observar como é que Jesus orava. Aqui vale a pena entender. Eu gostaria de retomar, catequista. Agora tenha em mãos a sua Bíblia. Estamos aqui em Jerusalém. Estamos no momento da paixão. É uma espécie de tripé. Paixão, morte e ressurreição. Estamos aqui. Leia novamente. Vamos começar a partir do versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para... Ótimo. Não como eu, como tu, Pai, queres. Nas nossas orações somos muito acostumados a dizer: Pai, atenda o que eu quero. Não é assim? O que eu desejo. E dá-lhe fazer novenas, inclusive, para que as coisas sejam daquele modo como eu gostaria. Aqui estamos vendo o Senhor a dizer: não como eu quero, mas como tu queres. E aí vamos ao versículo 42. Afastando-se de novo pela segunda vez, orou. Meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu beba, seja feita a tua vontade. É a segunda vez que está a enfatizar esta mesma identificação orante. A tua vontade, Pai. Agora vamos ao versículo 44. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Olha como o evangelista aqui enfatiza, destaca
o Senhor Jesus será capaz de ser fiel. Aquele homem, filho de Maria, viver a fidelidade e mostrar de maneira extremada o amor de Deus, não porque ele humanamente é um herói cheio de omnipotências, mas porque tão humano que é, porque se mantém em comunhão com o Pai, então sim ele é capaz de chegar a um amor tal que até sua vida histórica tem relevância maior do que a perda da amizade de Deus com a humanidade. Ou seja, de onde tirou ele forças para tanta grandeza amorosa? Da intimidade com o Pai. E 3 vezes, até destacando, as mesmas palavras. Nós continuaremos no próximo quadro, sempre mantendo as atenções para a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe com seus amigos também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, para que todas as vezes que nós postarmos alguma novidade, você seja avisado. Um abraço e até mais!